Com a taxa Selic na mínima histórica, ainda mais baixa depois da redução para 3% ontem, os investimentos conservadores de renda fixa passam a pagar menos. As ações, que seriam a alternativa, estão em baixa com a bolsa apanhando da pandemia. O papo agora é que o investidor está encurralado. Mas será mesmo? O Cafeína de hoje vai provar que essa é uma meia-verdade. Sim, o investidor não ganha mais 14% ao ano sem riscos como ganhava há 4 anos. Mas nós vamos mostrar como encarar esse novo normal. E para isso, vamos recorrer aos investidores americanos, que há anos convivem com juros baixos e ganhando dinheiro. E a Thaís Laporta mostra no detalhe como a Selic menor afeta a renda fixa e traz uma grande surpresa. Com a queda da taxa básica, a poupança volta a superar a inflação. Deu um nó na cabeça? Segura que vamos explicar. Aproveite para deixar a sua curtida e compartilhar o nosso canal. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, comenta aqui embaixo. Exatamente, dá aquela força para nós, que sempre ficamos felizes, rumo aos 100 mil seguidores. Roda a vinheta. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. E a taxa básica de juros da economia, a Selic, foi reduzida de 3,75% para 3% ao ano. Apesar das expectativas de corte de meio ponto, o Banco Central decidiu fazer um corte maior de 0,75 ponto percentual. Significa que a base de todos os juros, a taxa livre de risco do país, está mais baixa. Juros básicos menores influenciam desde os investimentos até o custo dos empréstimos, com reflexos na atividade econômica. Mas isso em tese, porque os tempos são diferentes agora, né, Sami? Exatamente. Então antes de reduzir a taxa Selic tinha um impacto na economia. Como que fica agora? Não, sempre reduz tem um impacto, mas o impacto é cada vez menorzinho, porque por dois motivos. Primeiro, a questão da macroeconomia, o emprego está difícil, economia aí apanhando muito do Covid, mas por outro lado, quando você vê para o consumidor o que chega no bolso dele de taxa, a Selic representa pouco. O spread bancário, que é a diferença da Selic para o que você paga, o que eu pago, é um dos maiores do mundo, se não o maior. E para o empresário também. Então, o empresário que está precisando de dinheiro, eu estava ontem conversando com o pessoal, né, que faz operações de factoring. Uma taxa boa é 4,5% ao mês. Nossa. O cara pega dinheiro a 4,5% ao mês. A Selic é 3% ao ano. Então, é muito pouco dessa composição. Não chega na ponta final. Não chega. Para chegar, tem que rever impostos, mas principalmente mais concorrência. Mas eu sei que você preparou muitas coisas bacanas hoje, Priscila. Boa. Vamos lá, então aqui a gente tem o histórico da taxa Selic. A partir de outubro de 2016, a taxa Selic começou a cair, foram 12 quedas seguidas até março de 2016. Depois ela ficou estacionada em 6,5% por 10 reuniões seguidas, até que em julho do ano passado voltou a cair e de lá para cá foram 7 quedas seguidas, contando com a de ontem. Ó, só caiu, o negócio, você vê que tá caindo. Agora, claro, cai a taxas menores, mas aqui já é um baita pulo, né? Porque uma coisa é cair 0,75 quando a taxa tá alta. Mas caiu 0,75 de 3,75. Então, você vê que aqui, por exemplo, caiu um ponto, mas cair em 10 é uma coisa, cair em 3,75. O mercado vinha apostando aí numa queda de meio, surpreendeu. Selic mais baixa da história e sempre a gente olha a taxa real. E a taxa real é quanto a Selic está acima ou abaixo da inflação. Também essa taxa real caiu muito nos últimos tempos, mas a economia não está, como a gente falou, respondendo. E aqui, Sami, vale falar, por exemplo, julho de 2016 a gente tinha Selic a 14,25% ao ano, não faz muito tempo. Então, o investidor de renda fixa, a taxa Selic serve como um parâmetro aí para os rendimentos da renda fixa. Então, por exemplo, CDBs, Tesouro Selic, o CDB ele é atrelado ao CDI, que é muito próximo da Selic, a gente vai colocar o card para entender, para você que quiser entender bem o CDI. Mas então você tinha ali fácil o CDB que pagava 14%, 15% ao ano, 16% ao ano, apesar de, nessa época, a gente também ter uma inflação maior. Na casa de 10. Exato. Só que mesmo assim, a gente tem aí uma dificuldade maior hoje, né? Na renda uma fixa. dificuldade maior. Antes você ficava dormindo em casa, 14 no bolso. Agora, se ficar dormindo em casa, você ganha 3, aí tem que descontar imposto.
tira a inflação, sobra muito não. Isso, que é Então o que a tem gente que ficar vai esperto. ver. Thaís daqui a pouco vai mostrar pra gente. Vamos pra próxima tela? Sami, aqui então, o Michel Viriato ajudou a gente com as apurações de hoje, professor de finanças do INSPER. Grande Viriato. Exato, e ele mandou aqui pra gente, Sami, Ó. esse gráfico bonito que a Dani Herbex colocou aqui no nosso programa. O que a gente tem? A gente tem juros no Brasil versus juros nos Estados Unidos. Então é a Selic Meta versus Fed Fund. Então ele até falou assim, são as taxas de curto prazo, né, que são as taxas livres de risco, tanto aqui quanto lá. Sami, o que você analisa aqui dessa figura? Não, o que você pode... Primeiro que aqui é 25, né? Você vê que aqui 2003, aí 25, aquilo que a gente estava falando agora, 2016, né? Que estava 14, 14,75 talvez. Mas o que fala? Para o investidor internacional, o que ele olha? Ele fala, beleza, os Estados Unidos é um país que tem menos risco, que está tudo mais tranquilo, né? Então, se eu ficar lá no Tesouro, no Treasury Bill, que são as taxas de curto prazo do Tesouro Americano, eu ganho isso. Para eu ir para um país mais arriscado, como o nosso, quanto a mais eu ganho? Então ele olha a diferença. Mas olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença aqui. Aqui é 0,05. Não é 0,5%, não. É 0,05. Então, aqui você vê que é perto disso. A diferença vem diminuindo no tempo. Mesmo aí era alguma coisa na casa de uns 2 e tal, e aqui era mais de 20. Mais de 20. É a menor diferença histórica. Isso também explica um pouco o movimento do dólar. Saiu esses dias o dólar, fuga de dólar. E também a gente teve fuga de dólar hoje, porque todo mundo achava, bom, vai ficar 3,25. Ficou 3 agora, né? Aqui está ainda 3,75, então diminuiu mais. Isso mudou a partir de ontem, né? Ontem saiu a Fitch rebaixando a perspectiva da nota de risco do Brasil. Isso. Teve o depoimento do Moro, que foi divulgado. E daí essa perspectiva, eles já estavam meio que mudando a perspectiva já para um corte talvez de 0,75. Aí o investidor fala, ó, para ganhar 3 com esse país aí é muito arriscado, eu vou pegar minhas coisas e me mando daí. Mandar significa sair, né? Troca reais por dólar, volta para lá, o dólar acaba valorizando. Foi o que aconteceu ontem. Então, acho que é essa análise. A diferença nunca foi tão pequena entre taxa americana e taxa brasileira. E ainda você tem, né, a inflação brasileira que é muito maior que a americana. Pois é, então, outra análise que aí a gente passa para o nosso próximo gráfico é que os juros, então, lá nos Estados Unidos, historicamente baixos, aí pelo que a gente viu. E aí, o que aconteceu? O Viriato me passou essa indicação aqui, que é da Associação Americana de Investidores Individuais, que é mostrando como que eles indicam os investimentos para o investidor americano. Daí, para um perfil agressivo, eles consideram que é uma pessoa com uma idade entre 18 a 35 anos, a pessoa é mais nova, ela tem mais tempo para arriscar, tem mais tempo para investir também, o prazo dela seria um prazo longo, de 30 anos ou mais. E aí o que eles colocam aqui? Num ano ruim, essa pessoa tem que mirar, ou tem que olhar que ela pode perder 35% em rentabilidade nesse ano. E a alocação, as indicações que eles fazem é para essa pessoa colocar 10% em renda variável, 90% em renda variável, 10% em renda fixa. Vamos para a próxima tela, a gente vai mostrar aqui para o moderado qual é a indicação que eles fazem. Já seria uma pessoa de 35 a 55 anos, a gente vê que também eles casam o perfil de risco com a idade que a pessoa tem. A idade está muito ligada ao prazo, né? Se você é muito novo, você tem mais prazo. Se você é mais velho, você tem menos prazo, né? Você vê que vai diminuindo, sobe a idade e diminui aqui. Isso, e aí aqui então seria um prazo médio para essa pessoa aí que está na meia idade, de 20 anos ou mais o tempo de investimento. Num ano ruim, essa pessoa pode perder 25% e a alocação seria 30% em renda fixa e 70% em renda variável. A gente já vê aqui uma diferença para o mercado brasileiro, né, Sami? Para o conservador, ele já vem uma pessoa com 55 anos ou mais, tem menos tempo de investimento, essa pessoa já investe num prazo mais curto, de 10 anos ou mais. Num ano ruim, ela pode aceitar perder 16%, e aí eles falam para a pessoa que é conservadora investir 50% em renda variável. Sami, aqui, por exemplo, seria uma pessoa conservadora... Fica na renda fixa o tempo todo, mas você tem motivos. Primeiro, a bolsa aqui é muito mais arriscada que a bolsa lá. Quando sobe, sobe mais, quando desce, desce mais. Esse ano é um bom parâmetro para isso. Quando
essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a renda fixa lá, historicamente, é muito ruim. Então, basicamente, você sai de um jogo perdendo, porque lá não é atípico a renda fixa pagar menos que a inflação. Isso no governo, com a taxa de menor risco, que são os títulos de curto prazo do governo americano. Então, o cara, como você começou o jogo, você está perdendo. Então, está mudando isso. Agora, a nossa bolsa ainda precisa evoluir em número de empresas, em volume, em mesmo custos, né? Acho que as corretoras, como por exemplo a Isinvest, fazem um bom trabalho de competição. Mas aqui a gente é um país jovem, e país jovem com pouca concorrência significa país caro. Eu tenho uns dados sobre isso, Semi. Muito bem. Lá nos Estados Unidos, eles têm mais de 5 mil empresas na Bolsa. Em Londres, por exemplo, tem mais de 3 mil. E Tóquio, mais de 2 mil. Isso empresas listadas empresas lá abertas nos Estados na Unidos, bolsa. por exemplo, Nasdaq e NYSE. Aqui, a B3 tem 421 empresas. Eu sabia que era mais ou menos a ordem de 10 vezes. Porque muda, né? Tem ano que tem mais, tem ano que tem menos, mais ou menos 10 vezes. Até é engraçado que o S&P 500 é o principal índice. Mas se você pegar o Ibovespa, que tem mais, são 70 e poucas ações, mas assim, menos de 50 são relevantes, porque tem umas ações que tem 0,00 alguma coisa no índice, pesa muito pouco. Então, é tudo 10 vezes. A gente mostra como o nosso mercado ainda é um pequeno mercado perto desses gigantes. Mas está avançando, Sam. A gente tinha 1.800.000 contas, CPFs, pessoas físicas, na Bolsa em janeiro. Subiu em abril para 2.400.000. Só que, adivinha quanto que isso representa da população? 2 milhões, é 1%. Você viu? 1,13%, Sami. Mas tem que ver o volume. Qual é o volume, Priscila? O volume eu não pesquisei. E sabe quanto nos Estados Unidos? 50%. 55% dos americanos tinham alguma ação em abril de 2019. Já chegou a 62% antes da crise de 2008. Ou seja, acho que você perde 350 milhões de americanos. Então, você tem mais de 150, 170 milhões de investidores, de CPFs, equivalente a CPFs. A gente agora vai para a nossa última tela aqui sobre esse tópico, Semi, que é falando sobre os investimentos aí, então para as pessoas ganharem mais dinheiro com a Selic nos 3%. Por quê? Então eu conversei com o Viriato, o investidor agora vai ter que entender melhor os investimentos, diversificar mais os seus conhecimentos. E mesmo o investidor que está no mercado de ações, às vezes ele não conhece exatamente as ações, ele acha que conhece, mas, por exemplo, não sabe que existe uma carteira que é mais agressiva de ações, existe uma carteira que é mais defensiva, existem as ações que vão bem na pandemia, existem as ações que não vão bem, que são mais arriscadas. Por exemplo, o setor aéreo. Sempre foi um setor considerado arriscado. Volátil. Agora as pessoas estão vendo. Então, e aí o que ele falou assim, muita gente está vendo agora, está tendo agora sua primeira perda. E vale fazer a ressalva também que, assim, mesmo assim, a gente tem um mercado mais desenvolvido lá nos Estados Unidos. Aqui a gente ainda tem, por exemplo, nosso mercado, as nossas empresas, elas são muito engessadas, sem fazer nenhum julgamento de valor. Mas, por exemplo, aqui, numa situação de crise, a empresa quebra antes de demitir o funcionário. E lá nos Estados Unidos eles têm mais flexibilidade para isso, por isso ele falou que também lá o mercado é mais desenvolvido também por essa questão. As instituições é feito para o negócio funcionar. Aqui você tem uma lei trabalhista, né, do século III a.C. Não, brincadeira. Mas é muito antiga, muito pouco moderna. Mas aí vocês chegaram e falaram assim, vamos tentar classificar 3 classes de investidores, correto? Pois é. Aí, Sami, Tesouro IPCA, título do Tesouro Direto, que paga juros mais inflação, estão pagando. A gente colocou para conservador o de curto prazo. Só que vale falar... Curto não é tão curto, o IPCA não tem o para amanhã, não é assim. É 2026. Esse, o de prazo mais curto. E aí, o que acontece aqui, né, Sami? Se a pessoa vender esse título antes do vencimento, ela pode perder dinheiro. Pode. Então, ele está pagando 3,47% ao ano acima da inflação. Então, mais o IPCA. Tem um bom rendimento, porém, o que acontece é que se você precisar resgatar no meio do caminho, você pode perder dinheiro. Esse é 2026. Isso. Mas, por exemplo, pré-fixado, eu estou olhando aqui, de 2026, está pagando 6,94. Por quê? Porque todo mundo espera que até 2026 a Selic não fique nesse patamar. Então, se você olhar as projeções, ela desce, bate lá o fundo do poço em 2,75, depois começa a subir. Então, a média entre hoje até 1º de janeiro de 2026 é 6,94. Então, aí você pode falar, não,
Se em média 6,94, esse está pagando quase 4, aí você tem a diferença, que é a inflação implícita na curva. Então, não é que assim o IPCA paga mais que o pré-fixado, não é assim. Todos têm a mesma expectativa, porque são do mesmo emissor, se dá do mesmo prazo. Mas é uma boa, porque você não tem risco de inflação, porque não adianta. Vai que você põe um de 7%, a inflação vai lá e explode, você fica com prejuízo. Por isso, aqui está no conservador, porque o IPCA tem menos risco que o pré-fixado. Isso. Risco de oscilação de preço. Exato, para quem levar até o vencimento é super conservador. Aqui, para CDBs, LCIs e LCAs, então títulos bancários que são garantidos pela FGC, vou botar o card para a galera. Até, né, os limites. Exato, até R$250 mil. Então, também são investimentos que pagam mais do que, por exemplo, Tesouro Selic. Se você for para um CDB que tem um vencimento mais longo, você chega a ganhar até 140% do CDI, 13% ao ano. Então, é um dos poucos investimentos que ainda paga, sei lá, 1% ao ano, ou talvez um pouco mais. Mas aí são prazos maiores, você não tem liquidez diária. O risco. Então, quer dizer, você tem que... Não existe galinhas mortas. Exato. Então, se tem pagando mais, é porque tem mais risco. Cabe você, vendo aqui no Invest News, ouvindo aí a galera, entender os riscos e como funciona cada produto. Isso. E também vale falar que, assim, existe um risco de a instituição quebrar na pandemia e tal. Só que como cobre o FGC, o que você vai ter é talvez uma perda de liquidez, porque você vai ficar um tempo esperando Fala mais ou menos uns 30, 40 dias, pelo menos pelo histórico. Agora, se um monte de gente quebra, aí lascou, porque aí o FGC quebra, mas a chance disso é muito pequena. A gente já fez programa falando que disso, praticamente não existe essa chance. Aí aqui, moderados, então, fundos de renda fixa, crédito privado, que investem aí nesses títulos bancários, tentam ganhar um pouco mais do que a renda fixa mais conservadora. Os multimercados, que são fundos que investem tanto em renda variável quanto renda fixa. Aí o Tesouro IPCA de longo prazo já entra mais aqui nos moderados, já para um prazo de 2035, 2055. E aqui também as debentures, que são títulos de dívidas emitidos por empresas. Então é como se fosse um CDB das empresas. Só que não tem FGC e Exato. Tem uma vantagem. Não, não ter FGC é uma desvantagem, mas tem uma vantagem que as debêntures de infraestrutura são isentas de imposto. Então são incentivadas, debêntures incentivadas. Isso. Tudo bem. E aí aqui a gente colocou o exemplo Petrobras ou Vale, que são duas debêntures que tem um risco abaixo de outras, assim, são consideradas debêntures de menor risco. Agressivo, Sami, daí entram então as ações, os fundos imobiliários, os fundos de ouro e dólar, que são ativos ali para você proteger a tua carteira. A gente já vou botar caixa também pra galera. E aqui também a gente colocou, quem quiser diversificar no exterior, quiser também tentar ver aí essa alta da Bolsa Americana, tem o ETF do S&P 500, S&P 500. Eu gosto desse. Esse o código é IVVB, não é? 11. Tem aí, 11. Aí você entra lá no aplicativo da IVVB11. Ele é negociado que nem uma ação, né, Sim. Sami? Então você compra como se fosse o... Você compra, custa acho que menos de R$200. 100 e poucos reais. Muito bem, Priscila. Gostei muito dessas telas. Eu acho que eu sou moderado para agressivo. E você? Eu sou moderada para conservadora. Isso nos investimentos, porque na vida ela é muito agressiva, muito vida louca, e vamos seguir o que temos agora. Chegou a hora, Priscila, de falar com ela, Thaís Laporta, editora do nosso site, que é o investnews.com.br, que mostra no detalhe como ficam os rendimentos da poupança e das aplicações da renda fixa com essa nova Selic. Thaís, sempre muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Sami. Bom dia, Pri. Quer saber como ficam os seus investimentos com a Selic agora em 3% ao ano? Bom, a poupança passa a ter um retorno de 2,09%, já que ela rende 70% da Selic. Considerando a inflação esperada para 2020, a caderneta tem um ganho real de 0,12% ao ano agora. Mas você pode perguntar, como assim? Ela rende menos agora, mas antes ela perdia da inflação. É isso mesmo, só que agora as previsões para o IPCA caíram de forma drástica com a expectativa de crise causada pela Covid-19. O último boletim Focus do Banco Central, por exemplo, prevê a inflação em 1,97% no final de 2020. E para se ter uma ideia, quando o BC cortou a Selic em março, lá atrás, o mercado previu o IPCA em 3,10% ao ano, e a Covid já estava no radar.
Então a caderneta passa a ter um ganho real, mas não porque ela ficou mais atrativa não, e sim porque os indicadores da economia passaram por uma forte revisão. Lá no site, a gente mostra algumas simulações do rendimento líquido das aplicações que acompanham o CDI. Por exemplo, sem levar em conta a taxa de administração, um CDB que rende 90% do CDI ganha da inflação em todos os prazos nesse novo cenário. A melhor taxa que a gente encontrou para uma aplicação que rende 110% do CDI, por exemplo, é de 2,71%, considerando um prazo maior que 2 anos para investir. E para ver mais exemplos sobre como vão ficar os investimentos daqui para frente, é só entrar no investnews.com.br e prestar bastante atenção nas dicas do Cafeína. Um abraço e até a próxima. E Sami, depois dessa matéria aí da Thaís, Acabou. cheia de informação, Muito boa. só vai sobrar tempo, a gente falou bastante, você, Sim. eu mais que você. Você tá animada Pita- hoje. é. Pritaca. É que dia de Selic é tipo o Oscar dos investimentos, né? Pritaca. Pritaca, cadê Então sua bonequinha? hoje é bolsa. Hoje a bolsa... Não, ontem a bolsa. É, A bolsa, pitaco da bolsa. na quarta-feira, ela fechou em queda, o dólar foi para a casa do chapéu, porque com as taxas de juros, o Brasil não está pagando tão bem, eu vou me mandar daqui. Tem o negócio do Sérgio Moro, 8 horas, ficou lá depondo. CNN lá publicou ontem o depoimento. Anteontem. Não, anteontem eles falaram, uma publicação da íntegra foi ontem. E aí ficou aquele negócio, que tem uma frase que deu muita polêmica, que é assim, supostamente, né, ele mostra um WhatsApp e fala, Bolsonaro fala pro Moro, tem 27 superintendentes, me dá uma aí, meu, só que era do Rio. E aí gerou uma polêmica, então a gente não sabe, só sei que o investidor, se nós, brazucas, temos medo, um investidor estrangeiro tem muito mais medo. E com isso, bolsa caiu, no mundo também não foi um grande dia, teve aí sinais trocados, e foram esses os destaques. Qual que é seu destaque da bolsa? Então, só para falar, foi uma queda de 0,5%, 0,51%, 0,51%, né? aos 79.063 pontos. O dólar, que subiu 2%, foi para 5,70%. Isso por dólar causa comercial. do efeito dos juros, né, Sam, que a gente já explicou no começo do programa. E aí, lá nos Estados Unidos, também as bolsas aí com cautela por causa da abertura dos estados americanos, então medo aí de aumento do número de contágios não, lá. Porque por mais que várias cidades estão em queda, o vírus não foi embora. Uhum. Então, pode ter outros picos. Uhum. Então, a gente tá nessa, né? Exato. Então, teve isso e teve a Fitch também, que influenciou bastante o dia de ontem, né? Reduzindo a perspectiva de rating, né? De nota do Brasil. Então, notícias aí de estabilidade política, pior ainda a percepção de risco do Brasil. Aí. É crise na saúde, crise na política e crise na economia. Ou seja, tudo isso levou a bolsa para o chão. O Cafeína de hoje fica por aqui. Daqui a pouco, Priscila Yasbeck, que continua animada para muitas informações no Flash. E no final do dia, Doni Denútil, além de todos os conteúdos que a gente deixa no canal. Tem esse canal, tem o Investflix. Entra lá, se inscreve lá. Você quer dar algum recado? É isso, Sami. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Ah, tem um recado. Qual? Entrevista com o presidente da Caixa. Presidente da Caixa. A gente vai perguntar por que... Eu vou perguntar. Por que o aplicativo não funciona, eu quero saber. Porque tá uma porcaria esse aplicativo. Acompanhem, sexta-feira no Cafeína. Não dá pra perder. Tchau. Tchau.